Imagine uma missão tão importante que poderia mudar o destino de uma nação. Um servo fiel, uma jornada perigosa e um sinal divino à beira de um poço. Essa é a história real do casamento de Isaac e Rebeca. Um romance que não começou com um encontro casual, mas com uma oração atendida e uma escolha que definiria o futuro do povo de Deus. Por que Abraão proibiu Isaac de se casar com uma mulher de Canaã? O que essa decisão revela sobre obediência, fé e o futuro da promessa de Deus? Assista agora e descubra como um encontro marcado pelo céu ensina lições eternas sobre relacionamentos, família e a soberania de Deus. Abraão, já idoso e próximo da morte, sabia que ainda precisava cumprir uma missão importante: garantir o cumprimento da promessa de Deus por meio de sua descendência. Isaac, seu filho, havia sido escolhido por Deus para continuar essa linhagem, mas ainda não era casado. Como os cananeus eram idólatras e Deus havia proibido casamentos com eles para evitar a apostasia, Abraão temia a má influência que poderiam exercer sobre Isaac. Ele sabia que, apesar da fé e submissão de Isaac refletirem sua própria devoção a Deus, o jovem era sensível e afetuoso. Por isso, temia que Isaac, ao se unir a alguém que não temesse a Deus, acabasse comprometendo seus princípios. Assim, Abraão considerava essencial que seu filho se casasse com uma mulher que o ajudasse a permanecer fiel a Deus. Nos tempos antigos, especialmente entre os que temiam a Deus, os pais conduziam os acordos de casamento, orientando os filhos com sabedoria e fé. Embora o amor fosse respeitado, era esperado que os jovens seguissem o conselho dos pais, sendo desonroso ou até criminoso agir de forma contrária. Isaac confiava na sabedoria e no amor de seu pai, acreditando que o próprio Deus guiaria a escolha de sua futura esposa. Abraão lembrou de seus parentes na Mesopotâmia que, mesmo vivendo em meio à idolatria, ainda guardavam o conhecimento do Deus verdadeiro. Isaac não deveria sair de Canaã, mas quem sabe alguma moça entre seus parentes aceitaria deixar sua terra natal para, ao lado dele, continuar adorando o Deus vivo. Abraão encarregou dessa missão o seu servo mais antigo e de confiança, um homem experiente e temente a Deus. Abraão fez o servo jurar solenemente que não escolheria uma esposa para Isaac entre as cananeias, mas sim entre os parentes de Naor, e que, de jeito nenhum, levaria Isaac para lá. Caso nenhuma moça aceitasse o convite para vir, o servo estaria livre do juramento. Abraão deu força ao servo, garantindo que Deus abençoaria sua jornada, e declarou com fé: "O Senhor, Deus dos céus, enviará o seu anjo à tua frente." Gênesis 24:7. O servo partiu sem demora, levando 10 camelos e presentes para a futura esposa e seus familiares. Viajou até Harã, a cidade de Naor, e parou fora dos muros, próximo a um poço onde as mulheres iam buscar água à tarde. Diante da responsabilidade da missão e da incerteza de como escolher sabiamente entre desconhecidos, o servo orou pedindo uma direção clara. Confiando na promessa de Abraão de que Deus enviaria seu anjo, pediu que um ato de cortesia revelasse a jovem escolhida por Deus. Assim que o servo de Abraão terminou sua oração, Deus respondeu. Entre as mulheres no poço, uma jovem de atitudes corteses chamou sua atenção. Quando ela se afastava, o servo pediu um pouco de água. Com gentileza, ela não apenas atendeu ao pedido, mas também ofereceu água para os camelos. Um gesto comum entre moças nobres, demonstrando humildade. O comportamento da jovem confirmou o sinal pedido em oração. Ela era muito bonita, e sua atitude prestativa revelava um bom coração e espírito diligente. Vendo que tudo se encaixava, o servo reconheceu a orientação divina. Ao descobrir que a jovem era da família de Abraão, inclinou-se e adorou o Senhor. Gênesis 24:26. O homem, servo de Abraão, havia pedido hospedagem na casa do pai da jovem,
e em suas palavras de gratidão deixou claro seu vínculo com Abraão. A jovem relatou o ocorrido à família, e seu irmão Labão rapidamente foi ao encontro do visitante para recebê-lo e oferecer hospitalidade junto com seus acompanhantes, demonstrando generosidade e respeito. Gênesis 24. Eliezer recusou-se a comer antes de cumprir sua missão. Relatou detalhadamente sua oração feita junto ao poço e os acontecimentos que a seguiram, deixando claro que precisava saber se haveria ou não aceitação da proposta. Ele declarou: Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda, solicitando uma resposta clara para agir com sabedoria. A resposta foi direta e afirmativa. Do Senhor procedeu este negócio. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Gênesis 24, 50, 51. Reconhecendo que a decisão vinha de Deus. Após o consentimento da família, Rebeca foi diretamente consultada sobre sua disposição de deixar sua casa e viajar para longe a fim de casar-se com Isaque. Reconhecendo a direção divina nos acontecimentos, ela respondeu com fé e prontidão: Irei. Gênesis 24, 58. Demonstrando confiança na vontade de Deus para sua vida. O servo de Abraão, animado pelo sucesso de sua missão, partiu pela manhã com Rebeca rumo à casa de seu senhor. Enquanto isso, Isaque, que havia retornado ao acampamento de seu pai em Berseba, saíra ao entardecer para orar no campo. Ao levantar os olhos, viu ao longe os camelos se aproximando. Gênesis 24, 63. Rebeca também avistou Isaque, e ao saber que se tratava do homem que ela iria desposar, desceu do camelo e cobriu-se com o véu em sinal de recato. Gênesis 24, 64, 65. O servo então relatou a Isaque todos os detalhes da missão. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua falecida mãe, Sara. Tomou-a como esposa e a amou. A união trouxe consolo a Isaque após a perda de sua mãe. Gênesis 24, 67. Abraão observou os efeitos dos casamentos mistos, desde os tempos de Caim até sua própria geração, percebendo como a união entre os que temiam a Deus e os que não o temiam levava a consequências negativas. As experiências pessoais de Abraão confirmaram esse perigo. O casamento com Hagar, fruto da falta de fé dele e de Sara, resultou no nascimento de Ismael, que uniu a semente justa com a ímpia. A influência espiritual sobre Ismael era dividida. Enquanto Abraão tentava conduzir o filho no temor de Deus, essa orientação era prejudicada pelos familiares idólatras de Hagar e pelas esposas gentias que Ismael tomou para si. A inveja e hostilidade de Hagar e suas noras gentias criaram um ambiente difícil e contrário aos princípios de fé, formando uma barreira que Abraão não conseguiu superar, apesar de seus esforços. Os ensinamentos iniciais de Abraão influenciaram Ismael, mas a idolatria introduzida pelas mulheres de sua família acabou prevalecendo. Distante do pai e marcado por um lar dividido, Ismael optou por uma vida nômade e guerreira, conforme a profecia. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Gênesis 16, 12. Nos últimos anos, Ismael se arrependeu e voltou-se ao Deus de seu pai. Contudo, o caráter moldado ao longo da vida influenciou sua descendência. A nação que surgiu dele tornou-se numerosa, porém inquieta, e constantemente representou desafio e aflição para os descendentes de Isaque. A esposa de Ló era egoísta e irreligiosa, influenciando negativamente o marido e afastando-o de Abraão. Se não fosse por ela, Ló não teria permanecido em Sodoma, onde ficou sem o conselho de seu tio sábio e temente a Deus. Sua esposa e os laços com os habitantes de Sodoma quase o levaram à apostasia. No entanto, a instrução fiel que Ló recebeu de Abraão em sua juventude o preservou. Seu casamento e a escolha de viver em Sodoma
foram os primeiros passos de uma sequência de acontecimentos que trouxeram grandes males a muitas gerações. Nenhuma pessoa que teme a Deus pode, com segurança, unir-se em matrimônio a alguém que não o teme. Como diz Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A felicidade no casamento depende da unidade entre os cônjuges, mas entre crente e incrédulo existe uma diferença profunda de valores, objetivos e interesses. Servem a senhores diferentes, sem possibilidade de verdadeira harmonia. Mesmo que um dos cônjuges tenha princípios puros, a influência do outro, se for incrédulo, tende a afastá-lo de Deus. Quem se converte após já estar casado deve permanecer fiel ao cônjuge, mesmo que haja diferenças de fé, colocando sempre Deus em primeiro lugar, ainda que enfrente provas e perseguições. Essa fidelidade, vivida com amor e mansidão, pode influenciar positivamente o cônjuge descrente. No entanto, a Bíblia proíbe o casamento entre cristãos e incrédulos. A ordem divina é clara. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. 2 Coríntios 6,14. Isaque, herdeiro das promessas divinas, mesmo aos 40 anos, demonstrou humildade ao submeter-se à orientação de seu pai na escolha de sua esposa. Abraão confiou essa missão a um servo fiel e temente a Deus. O casamento com Rebeca, conforme relatado em Gênesis 24:67, resultou em uma união marcada por amor e consolo, sendo um exemplo de felicidade no lar. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Diferente de Isaque, que confiou na direção divina e na orientação de seu pai ao escolher uma esposa, muitos jovens hoje, mesmo entre os cristãos, tomam decisões baseadas apenas em seus próprios sentimentos, excluindo Deus e os pais desse processo. Mesmo sem maturidade suficiente, jovens acreditam estar prontos para escolher com quem se casar, rejeitando o aconselhamento paterno. Poucos anos de casamento geralmente revelam o erro da escolha precipitada, mas muitas vezes é tarde demais para evitar as consequências. A falta de prudência e domínio próprio que levou à decisão errada continua afetando o casamento, transformando-o em um fardo doloroso. Muitos perdem, assim, tanto a felicidade nesta vida quanto a esperança da vida eterna. O casamento é um assunto sério que exige reflexão, conselhos de pessoas experientes e busca pela orientação divina. É nesse momento que a Bíblia e a oração se mostram mais necessárias, pois a decisão une duas pessoas por toda a vida. Os pais têm a responsabilidade de zelar pela felicidade futura dos filhos. Eles devem orientá-los com sabedoria, especialmente em decisões como o casamento, influenciando com exemplo e ensinamento. O respeito de Isaque pelos conselhos de seu pai veio de uma educação voltada à obediência e amor. Abraão exercia sua autoridade com base no amor e no desejo do bem-estar dos filhos, não de forma autoritária ou egoísta. Pais e mães têm o dever de orientar os sentimentos dos filhos, ajudando-os a escolher companheiros adequados. Desde cedo, pelo ensino, exemplo e auxílio de Deus, os pais devem moldar o caráter dos filhos para que sejam puros, nobres e inclinados ao que é bom e verdadeiro. Pessoas semelhantes se atraem. Se o amor pela verdade, pureza e bondade for cultivado na juventude, os jovens buscarão amizades e relacionamentos com quem compartilha esses valores. Os pais devem refletir, por meio de seu caráter e vida no lar, o amor e a bondade de Deus, criando uma atmosfera agradável e harmoniosa. Um lar cheio de amor e alegria tem mais valor para os filhos do que qualquer bem material. Que eles o recordem como um lugar de paz, como uma antecipação do céu. Como cada membro da família tem um caráter diferente, é necessário cultivar paciência e domínio próprio. Com amor e esforço, é possível manter uma união profunda entre todos.
O verdadeiro amor é um princípio elevado e sagrado, diferente do amor impulsivo que desaparece diante das dificuldades. A preparação para o futuro lar começa na casa dos pais, com a prática da abnegação, bondade, cortesia e simpatia cristã. Quem vem de um lar assim estará preparado para promover a felicidade no casamento, que não deve marcar o fim, mas o início do verdadeiro amor. O casamento de Isaac e Rebeca não foi apenas um romance, foi um ato de fé. Uma prova de que quando confiamos em Deus e honramos os princípios dele, mesmo os detalhes mais difíceis se encaixam. E você? Está buscando a direção de Deus para suas decisões? Lembre-se, o mesmo Deus que guiou o servo até o poço de Harã quer guiar sua história hoje. A escolha certa começa com obediência e termina com bênção. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se para mais histórias que inspiram fé. Até o próximo vídeo.